Hoje o mundo político trata de dois temas relevantes para a economia do país e de Minas. O acordo entre Mercosul e União Europeia, anunciado durante o encontro do G20, e as implicações dele para o Brasil. E ainda o impacto da Lei Candir sobre a indústria siderúrgica de Minas Gerais. Um debate que ressurge no contexto de crise econômica do Estado. Eu vou conversar com a economista e professora da UFMG, Débora Freire, que integra o NEMEA, o Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada do CEDEPLAR. Bem-vinda, Débora. Obrigada, prazer estar aqui. Débora, o acordo Mercosul e União Europeia foi anunciado, mas nós sabemos que ele ainda tem que passar aí pelos parlamentos de todos os países envolvidos, tanto aqui na América Latina, na América do Sul, quanto do Mercosul, né, e a União Europeia. Mas o fato é que ele foi anunciado depois de 20 anos de negociação, passando por diversos governos do Brasil, não é? Em linhas gerais, eu queria começar você dizendo o que ele prevê, né? O que a gente pode esperar desse acordo. Certo. O acordo, na verdade, as características principais do acordo a gente ainda não sabe, né? Então, o acordo ainda não foi bem detalhado. Mas um acordo desse tipo, o que ele de fato prevê é a redução de alíquotas de importação de ambos os blocos, tanto da União Europeia quanto do Brasil. Então, é uma maior abertura. O que isso implica? Menos barreiras tarifárias ao comércio entre esses blocos. Então, essas alíquotas, né, de importação, essas tarifas, elas irão cair ao longo de um determinado tempo, certo? Vão cair gradativamente. Então, o acordo basicamente... É previsto em uns 10 anos, né? Exato. O acordo basicamente é a redução gradativa das tarifas de importação, ou seja, uma maior abertura dos dois blocos, do comércio entre os dois blocos. Agora, a gente sabe que é um acordo, qualquer acordo, prevê perdas e ganhos, não é? A gente pode dizer isso, desse acordo também. Também, principalmente em economia, que a gente, economia a gente ganha de um lado e sempre perde de outro, ou ajusta de um lado e perde de outro. Em relação a esse acordo, a gente pode elencar alguns prós e contras, ou alguns ganhos e perdas, né? Em relação aos prós de um acordo desse tipo, o que ele traz de efeitos positivos principais? Primeiro, é uma questão de maior variedade de produtos para os consumidores. Então, em geral, os consumidores são beneficiados com uma maior oferta de produtos no mercado doméstico, né? Então, por exemplo, a gente teria uma maior oferta, uma maior disponibilidade de produtos. Então, as pessoas aumentam seu bem-estar porque elas podem consumir uma variedade maior de produtos. Nesse caso especificamente, aqui no Brasil, seriam produtos industrializados. Industrializados, principalmente. Principalmente de média e alta tecnologia, né? Que é o que a gente importa basicamente, né? Em termos gerais, é o que a gente mais importa carro, da União remédio, Europeia. Automóveis, exato, né? Indústria eletrônica, eletroeletrônicos. Então, o primeiro efeito positivo seria no consumo das pessoas, né? Que elas vão ter ganhos de bem-estar porque tem uma maior variedade de produtos. Isso as pessoas pode implicar em queda de preço. Exato, a preços mais baratos, exato. As pessoas acho que conseguem ver isso bem, principalmente o pessoal que nascido antes dos anos 90, que a abertura comercial nos anos 90, ela trouxe muito isso. Antes a gente tinha uma oferta de fato muito restrita e a abertura comercial nos anos 90, ela de fato traz para o nosso mercado uma variedade muito grande de produtos. E aí o preço desses produtos cai. Então, o primeiro efeito é esse aumento de bem-estar das famílias, né, das pessoas, dos consumidores. Um segundo efeito importante é que você gera maior concorrência na economia. Então, uma vez que você está importando produtos mais baratos, já que a alíquota daqueles produtos que são importados vai cair, a tarifa vai cair, isso gera uma pressão para os produtores domésticos alocarem mais eficientemente seus recursos. Ou seja, eles sofrem maior concorrência e isso gera ganhos de eficiência na nossa produção. Então, outro ponto positivo poderia ser, de fato, ganhos de eficiência na produção doméstica por conta do acordo. Ganhos de eficiência implicam também, né, possibilidade de redução de preço. O que a gente viu muito explorado nesses dias foram naturalmente os aspectos negativos. Não é? Exato. Então, a gente via sendo apontado um risco
de quebra da indústria nacional, né? E esse seria um aspecto. Outro aspecto que é apontado é a possibilidade que a nossa pauta de exportação, que é uma pauta de produtos primários, basicamente é isso, né, que nós vamos exportar, nos coloque numa situação de engessamento. Né? Eu queria que você comentasse esses aspectos negativos antes da gente avançar. Exato, são talvez os dois principais contras, né, os dois principais pontos negativos de um acordo desse tipo. Primeiro que, de fato, trazer maior competição para a economia é muito bom, mas é uma discussão como se a gente fosse falar assim, olha, para as indústrias, né? Agora nós temos mais competição, vocês têm que se tornar mais produtivas. E produtividade é muito complexo, ela passa por questões, por exemplo, de ganhos, né? De P&D, de pesquisa e desenvolvimento, uma necessidade do Estado, de fato. No Brasil, a gente, P&D é muito estimulado, né? Pelo Estado, nas universidades. Então, uma necessidade do Estado, de fato, atuar mais nessa área para conseguir fazer com que as nossas empresas se tornem mais produtivas, mais eficientes. E a gente tem visto hoje, né, no atual contexto, uma direção contrária, né? Então, a gente tem, de fato, uma capacidade inovativa no setor privado muito baixa no Brasil. Isso precisaria aumentar para a gente, de fato, conseguir ter esses ganhos de eficiência. Então, assim, a concorrência ela é boa, mas como tornar as nossas indústrias mais produtivas, mais competitivas? Então, essa é uma questão central. A indústria tem na ponta da língua, e os empresários, o empresariado tem na ponta da língua o argumento da carga tributária, que incide e que é uma reclamação constante no sentido de que investir é difícil, não é? Que o custo Brasil é muito alto e tal. Isso entra na discussão? Entra. A necessidade de reforma tributária ela é urgente no Brasil. Nós temos uma carga tributária muito, além de injusta, né, de muito desigual, porque a gente tributa muito mais consumo, que afeta famílias, pessoas mais pobres, né, do que aquelas que têm renda maior. Para além de ser injusta, a nossa carga tributária ela é ineficiente, porque isso já é um processo de muitos anos. A gente vem aumentando tributos de péssima qualidade, que são tributos que são cumulativos, principalmente por conta das contribuições, né, COFINS, outros tipos de contribuições. Então, impostos que eram, em teoria, menos, e além disso, ICMS, IPI, que era um imposto sobre o valor adicionado, uma série de isenções, uma série de especificidades nesses tributos fizeram com que a nossa carga tributária passasse a ser muito cumulativa. Então, o que a gente tem que, de fato, uma demanda justa, aumentarmos a eficiência do nosso sistema tributário. Para isso, a gente precisa de uma reforma tributária que priorize o ganho de eficiência, ou seja, muito tem se discutido a respeito da unificação, né, de uma alíquota única, né? De um imposto IVA, que é o imposto sobre valor adicionado. O imposto sobre valor adicionado ele é muito menos distorsivo, porque ele incide, na verdade, você tem créditos a cada etapa do processo produtivo, né? O imposto em cascata, ele vai acumulando. Então, por exemplo, você tem um produto que é industrializado, então você tem produto primário, ele se transforma e vai passar, né, por várias etapas produtivas até chegar no consumidor final. No caso do tributo em cascata, em cada etapa de produção, o imposto vai acumulando. No caso do tributo sobre valor adicionado, em cada etapa de produção, desconta-se, né, os créditos do que foi pago nos insumos. Do que foi pago na etapa anterior. É primordial caminharmos, avançarmos para uma estrutura tributária mais baseada no valor adicionado do que uma estrutura tributária muito baseada em impostos cumulativos. Ao assinar um acordo desse, quando assinar, naturalmente, precisa dar, ao mesmo tempo, uma solução para evitar uma quebradeira geral na indústria, na sua opinião? Acho muito importante. Precisa dar uma solução interna para esses aspectos aí, de produtividade, de tributação? Acho muito importante o governo estar muito atento para isso e adotar políticas concomitantes, né? Ou seja, o acordo por si só. Nesse estudo, nós fizemos um estudo lá no CDPLAR, no nosso grupo de pesquisa, no NEMEA, que mostra que um acordo desse tipo, de Mercosul e União Europeia, tende a acentuar a nossa produção, ou seja, aumentar a participação de alimentos processados, por exemplo, na nossa pauta de exportação, que são produtos manufaturados, né, de baixa tecnologia. Então, a produção
a participação desses produtos, dessa produção, tende a aumentar na nossa estrutura produtiva, ao passo que produtos de mais intensidade tecnológica, de média e alta intensidade tecnológica, eles tendem a perder participação. E como é que isso impacta no nosso futuro, em termos de economia no mundo, né? Nós, Brasil, em relação ao mundo. Exato. Na economia, nós temos, né, vários estudos que mostram que a indústria ela gera ganhos de produtividade maior do que, de fato, a economia ser especializada em produtos primários. Isso nem é consenso na economia, mas vários estudos empíricos já mostraram isso. Que vender banana é muito pior do que vender carro. Não gera crescimento sustentado. Isso porque, principalmente, nós temos uma questão importante. Quando a renda do mundo cresce, né, do mundo industrializado, do mundo desenvolvido, eles demandam mais produtos, né, de média e alta intensidade tecnológica do que produtos primários. Principalmente porque a gente tem uma questão tecnológica importante. Com o avanço da tecnologia, a gente tem reduz a necessidade de insumos primários, certo? Então, esses ganhos tecnológicos fazem com que a demanda por produtos primários, por commodities, por minério de ferro, por exemplo, diminua ao longo do tempo. Então, quem se especializa em produção de commodities, de fato, tem dificuldade de sustentar o seu crescimento, porque a demanda por esses produtos tende a cair no longo prazo. Então, essa é uma preocupação que o Brasil tem que ter, né? Sim. Agora, o acordo, como me referi, vem sendo negociado há 20 anos e agora, inesperadamente, não existia nenhuma expectativa de que esse acordo fosse realizado. Ele, de fato, ele não foi ratificado, voltando a lembrar que ele não foi ratificado pelos países, mas ele foi anunciado, né? Houve o acordo. O que se diz é que essas negociações que ocorreram ao longo desses 20 anos estavam travadas e que agora a coisa foi resolvida. O que travava até agora e o que permitiu resolver? O que isso significa de fato, isso ter acontecido nesse momento no governo Bolsonaro? Eu acho que está muito associado a, de fato, essa mudança ideológica, né, de duas questões principais. As duas principais economias do Mercosul são Argentina e Brasil, né? Então, a gente tem dois governos aí, de fato, que a gente tem uma mudança ideológica importante tanto na Argentina quanto no Brasil, que são governos que têm priorizado mais essa questão da livre concorrência, né? Da menor proteção. Então, de fato, são governos que têm priorizado uma maior concorrência, mesmo que isso custe uma piora no nosso setor industrial. Eu acho que essa é a grande questão, é a mudança ideológica que ocorreu nos dois países principais, Argentina e Brasil, acho que antes, né, o que a gente tinha nos governos dos anos 2000, por exemplo, no governo Lula, no governo Dilma, era uma ideologia mais pró-indústria. E hoje, de fato, essa ideologia ela já foi deixada de lado. O acordo pode esbarrar nas exigências, isso também é uma questão que foi bastante abordada, que há muita discussão em torno, as exigências ambientais, os padrões ambientais, até do ponto de vista comercial, de interesses comerciais mesmo, em relação ao Brasil, que é muito foco por conta da Amazônia e também por conta do uso de pesticidas que não são usados lá fora. E esse aspecto ambiental e o trabalhista. Nós tivemos uma reforma recente, né, que foge muito dos padrões europeus. Isso pode, em que medida, vir a impactar mesmo e até impedir esse acordo? Eu acho que esse é um ponto positivo do acordo. Então, eu acho que se o acordo, um dos principais pontos positivos talvez seja esse, porque se por um lado a gente tem de fato esses efeitos potencialmente negativos sobre a nossa indústria, por outro lado nós estamos em um período, em um contexto em que desmatamento, a gente tem tido uma flexibilização, né, de desmatamento, uma discussão em relação à real necessidade de adotar políticas de mitigação de emissões, por exemplo, né? Então, uma discussão que a gente achava que já estava muito consolidada num passado recente, que era de fato precisamos, né, nos tornar uma economia mais limpa,
usar menos agrotóxicos. Isso tem tomado uma direção contrária no Brasil hoje. Para além da questão trabalhista também, né, de menor regulação. Ambiental, de fato. Exato, né? e é uma política que, de fato, a Europa prioriza muito. Então, a produção europeia e o consumo europeu, ele é muito mais limpo, né, muito mais verde do que o nosso. Então, eu acho que isso pode fazer pressão, o acordo pode fazer pressão, de fato, para que essa redução na regulação ambiental no Brasil, para minimizar essa redução da regulação ambiental que tem sido prevista aí nesse governo. E né? as relações trabalhistas? Além das relações trabalhistas, a Europa tem tido uma discussão muito relevante em relação a empregos de qualidade, né? A necessidade de gerar empregos de qualidade. De fato, eles estão muito mais preocupados com essa questão dos empregos precários. Então, eu acho que o acordo também... a relação trabalhista tem duas coisas importantes que a gente tem que ressaltar. Primeiro, pode haver uma pressão para que, do ponto de vista, para que a gente melhore a qualidade dos nossos empregos. Por outro lado, esbarra na questão da indústria novamente. Por quê? Porque a indústria é muito menos concentrada do que a produção de commodities no Brasil, certo? Então, se a gente tiver uma redução da participação da indústria... Concentrada geograficamente? Geograficamente. Então, a indústria ela é mais dispersa. Sim. Então, do que, por exemplo, a produção de minério de ferro, do que a produção de soja, por exemplo. Então, se são esses produtos que vão ser estimulados pelo acordo, soja, minério, né? Alimentos processados, carne, por exemplo... o que a gente tende a observar, o que pode acontecer, é a gente aumentar o que a gente chama de desemprego estrutural. Por quê? Porque as pessoas, em geral, existe um custo de migração, existe um custo de mobilidade do trabalho. Não é tão simples assim. Por exemplo, aumenta a demanda por exportações de carne do Brasil, então a produção do Centro-Oeste vai aumentar bastante. Não necessariamente as pessoas das outras regiões vão migrar, ou seja, vão ir para o Centro-Oeste, né, para trabalhar lá como agricultores ou na indústria de alimentos processados, porque existem custos, né? As pessoas às vezes tendem a ficar nos estados de origem. Então, esses custos de migração do trabalho, esses custos de mobilidade do trabalho, eles são elevados, não são tão baixos assim, e aí, de fato, eles podem fazer com que em algumas regiões do país a gente tenha um desemprego estrutural, que é de fato essa tendência ao desemprego, a aumentar o desemprego em regiões que não conseguem se especializar em minério de ferro, em produção de soja, porque você tem questões geográficas, de fato são recursos naturais, o minério, né, que a gente não consegue espraiar essa produção pelo território. E, certo? Por outro lado, pode provocar concentrações regionais piores do que o que nós temos hoje. Do que nós já temos. Né? A gente já problema que nós temos. É um problema que se discutiu muito nos anos 70, anos 80, caminhamos na direção, nos anos 2000, principalmente, de desconcentrar regionalmente, né, de distribuir a produção de forma mais igual, tanto produção quanto consumo, só que hoje a gente, num acordo desse tipo, existe uma tendência de concentração. Débora, vamos falar um pouquinho sobre Lei Candir, um assunto caríssimo aqui, né? Melhor, vamos falar de revisão da Lei Candir, que é um assunto muito caro ao Parlamento Mineiro. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal tem uma audiência de conciliação dos estados com a União, do qual, claro, Minas Gerais, que é interessadíssima, né, no assunto e nessa revisão, vai participar, deve encaminhar uma proposta para buscar uma solução para as perdas que nós temos por conta de isenção dos nossos produtos, especialmente do minério, que tem um impacto grande na nossa arrecadação. E tem aí tudo isso, essa discussão, essa aflição em torno dessa lei e dessa revisão dessa lei, justamente por conta da situação econômica e fiscal do Estado muito séria, né? Como é que você vê o impacto dessa Lei Candir, que tem aí 20 anos, não é? Que nós não temos o ressarcimento devido, né? Como é que você vê o impacto sobre a realidade econômica do Estado, mais precisamente sobre a indústria, o Parque Industrial Siderúrgico, que foi, durante muito tempo, importante em Minas Gerais. Eu sei que você já tratou desse assunto, então eu queria explorar um pouco do que você pode nos falar sobre isso. Sim, eu acho que a Lei Candir hoje é importantíssima na discussão de política pública do Estado. Do Brasil como um todo, mas também do Estado, principalmente devido à crise fiscal.
Em relação aos impactos da Lei Candir, uma vez que você desonera, né, as exportações dos produtos, e aí a gente já tinha os produtos semi-elaborados, né, desonerados, e aí depois isso foi estendido, todos os produtos passaram a ser desonerados, as exportações desses produtos. Como nós exportamos prioritariamente minério de ferro, a desoneração, né, das exportações incentiva prioritariamente a exportação de minério de ferro, ao passo que outros setores, que a gente não né, de fato, que têm menos participação nas exportações, são penalizados. E principalmente também porque, por exemplo, o minério vendido para fora, ele está desonerado, o minério vendido para dentro, ele vai sofrer incidência de impostos, né? Só clareando isso, porque isso é um aspecto importante. Tá. Isso significa que a indústria que precisa de minério aqui paga mais caro internamente. Exato. Não é? Exato. Se for comprar internamente, paga mais caro pelo minério. Exato. E a gente está falando de uma indústria importantíssima que gera insumos, né, para a nossa produção. Então, isso encarece a nossa produção, certo? Para além disso, tem um efeito importantíssimo, porque a Lei Candir, ela tende, então, já que a nossa exportação é prioritariamente de insumos primários, na verdade de minério, né? Ela tende a acentuar essa pauta de exportação baseada no minério de ferro. E aí, indústrias como siderúrgica e outras indústrias também perdem participação na nossa produção. Então, e além de tudo, o Estado ele perde capacidade, uma vez que ele desonera todos os produtos, todas as exportações, ele perde capacidade de fazer política industrial. Então, na medida que a nossa indústria não consegue ser tão competitiva, política industrial é primordial. O que é política industrial? Nesse caso, o que seria? O que o Estado poderia fazer? Seria estimular setores, por exemplo. Então, vamos pensar. Se as exportações não fossem desoneradas, se a gente tivesse oneração de todas as exportações, né? Se não existisse a Lei Candir hoje, o Estado poderia desonerar setores que ele gostaria de, né, por questões estratégicas, que fosse importante incentivar as exportações. A desoneração em si, porque a desoneração ficou muito, digamos, satanizada. Não é? Apesar da gente ter muita desoneração. Exato, no período de Dilma, né? Exatamente, foi muito satanizada, mas em si ela não é um mal. Se ela for pode feita vir para um setor que está precisando desse estímulo. Tem questões importantes. Se ela for feita de forma pontual, então isso seria importante, porque a gente conseguiria desonerar produtos que a gente gostaria de estimular as exportações desses produtos, da indústria principalmente. Porque a questão da concentração, ela é danosa do ponto de vista econômico, de produtos primários, mas ela é danosa, por exemplo, em questões ambientais também. Nós vimos até a questão de Brumadinho, a tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana. Então, existem questões, para além das econômicas, questões ambientais também que precisam ser colocadas aí nesse debate, né? E a questão da desoneração, tá? Para além da desoneração, porque de fato, quando a gente compara, vários estudos comparam desoneração e investimento, o que gera mais produção, o que gera mais renda e mais retorno em crescimento econômico, né? Vários estudos mostram que investimento público gera mais retorno do que desoneração. Então, o governo deveria apostar mais no investimento público do que na desoneração. O governo, então, na medida que ele não desonera, então que ele tem receita, se não existisse a Lei Candir, por exemplo, então ele ganharia receita das exportações, ele poderia usar esse recurso para investir em setores que ele gostaria de estimular a produção. E não penalizaria, por exemplo, no caso concreto do minério? Do minério? Essa é uma questão importante. Só para a gente amarrar a nossa conversa aqui, porque o nosso tempo de fato já acabou. Mas rapidamente, só dizendo como é que ficaria o minério, se da agora para frente acabasse, revogasse a lei. O minério depende prioritariamente, basicamente, a exportação de minério da demanda externa. Então nós dependemos do crescimento externo. Se China crescer, vamos vender minério, principalmente porque minério é o que a gente chama, né, de um produto de baixa elasticidade de preço da demanda. O que é isso? As pessoas não substituem minério, né? Não conseguem substituir muito minério quando o preço aumenta. Então, se a gente voltasse a tributar o minério, por exemplo, e o preço dele vai subir um pouco lá fora, né, as exportações, isso não seria um problema. As pessoas não deixariam de demandar o minério de ferro, porque, de fato, né, China, Estados Unidos, os países industrializados, não deixariam de demandar minério de ferro porque a elasticidade é baixa, então não teríamos tantos efeitos. Eu mostro isso de forma
empírica nesse estudo que eu comentei com você, que a gente fez, que a gente consegue avaliar que o impacto sobre o crescimento econômico de uma volta da tributação sobre exportações, ele é baixo, né? Ele reduz o crescimento, mas reduz pouco, e o ganho de receita para o Estado, ele é mais elevado do que essa perda de PIB. Uma vez que esse ganho de receita é mais elevado, o Estado poderia justamente pensar política industrial a respeito em relação a esse recurso. Ou seja, escolher setores para investir e para estimular. Ou seja, revogação da Lei Candir é um bom negócio. Importante. Principalmente porque estamos precisando estamos em crise fiscal também, né? Verdade. Débora, muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço. Muito bom. Ótima conversa. Obrigada. Eu conversei com a economista e professora da Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, a Débora Freire. Ela integra o NEMEA, o Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada do CEDEPLAR, que é também da UFMG, e nós tratamos aqui de dois assuntos centrais. Um é o acordo anunciado entre a União Europeia e o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, e também sobre a revisão da Lei Candir, o que isso significa e o impacto da Lei Candir sobre a indústria no estado de Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, pelo Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.